Fala aí, eu sou o Luiz Otávio. Eu sou a Ana Cláudia, nós somos os dois faladores. E no vídeo de hoje, vamos pro saldão de ilhados com a sogra, né? Fala, gente linda! Já se inscreveu no nosso canal? Não? Se inscreve agora, aperta em inscreva-se, toca o sininho para receber notificações de vídeos novos. Comenta aí conosco. Você já assistiu, você não assistiu, você tá curtindo, não tá? Você ficaria ilhado com a sua sogra ou não? E claro, deixa seu joinha, ele é muito importante para nós. Antes da gente começar a falar, a gente quer agradecer o Rafael, né? Isso. Que na live, alguma live aí, eu acho que foi o último 0 a 10 que teve, ele falou que ia mandar alguns mangás Obrigada, pra gente Rafael. do Star Wars. Eu acho que foi no penúltimo, porque foi no 0 a Foi 10 do Star Wars, lógico. E ele falou que ia mandar alguns pra ficar aqui no cenário, então já chegaram e a gente depois vai colocar ali direitinho pra ficar bacana. Bem, a gente já tem um vídeo aqui no canal, né? Logo que estreou Ilhados com a Sogra, a gente fez um vídeo falando sobre os 3 primeiros episódios. Falando o que a gente achou do programa, essas coisas todas. Isso foi na semana passada. Essa semana, então, na segunda-feira, a Netflix liberou os episódios restantes. Certo. Então a gente já sabe quem ganhou, a gente já viu tudo até o final. Nós não vamos contar, fique tranquilo se você não assistiu. Ah, não vamos contar não? Ah, melhor não, né? Eu achei que era um Vai fazer com spoiler? Então, achei que em dado momento do vídeo a gente ia poder começar a falar com spoiler. spoiler. No final a gente conta. Do meio pro final, Então tá como bom. a gente fazia antigamente. Então tá bom. A gente tá vendo aqui no final do vídeo dizer que o spoiler começou com 5 minutos de vídeo, então vai ser o vídeo todo com spoiler, tá? Quer dar algum recado? Spoiler! Então a gente agora vai falar Sobre a um segunda pouco parte. sobre a segunda parte, né? Até a nossa opinião final mesmo do que a gente achou, sem entrar em muitos detalhes de spoiler. E aí depois, quando a gente tá no spoiler, a gente fala de quem ganhou, a gente fala de detalhes mais específicos do programa. Só para dar um resumão básico, porque eu não sei se você já assistiu o nosso primeiro vídeo, né? Então se você não assistiu, depois vai lá assistir. Isso. O Ilhados com a Sogra é um programa em que 6 casais foram convidados a participar de um reality numa ilha paradisíaca para ganhar 500 mil reais. O que eles não sabiam é que, na verdade, teria um terceiro elemento aí nessa disputa, que seriam as suas sogras. Então, uma parte do casal, né, ficou dentro de um bunker isolado, só assistindo algumas coisas, sabendo de algumas coisas, e a outra parte ficou com a sogra tendo que executar provas e coisas do tipo. E aí o programa é basicamente isso, essa convivência da galera no bunker, que por sinal no bunker foi muito tranquilo. Só começa não é nem treta que dá, é um desentendimento maior lá pro final, pro antepenúltimo, penúltimo episódio. E assim, a convivência das famílias ali embora a gente vai tentar guardar quem ganhou pro final, vai acabar dando um spoiler que a gente vai comentar sobre coisas que aconteceram lá. Então, assim, nessa segunda fase, na primeira, foi muito mais assim a apresentação das famílias, muito mais a gente entender aonde que tá a briga entre cada um, né? E essa primeira parte vai terminar com uma família existindo, que é a família Rosa, que é a família da Ana. Isso. E Ana, minha filha, sai dessa relação, sai. E aí, é ruim falar isso da relação dos outros, né? Mas claramente... Deixa eu botar aqui pra gente ver o nome de todo mundo. Tinha um troço muito estranho ali, cara. Aquela relação dela com a sogra. E aí Era a família Donati. Família Donati. E aí, o que acontece? A sogra e a Ana, eles começaram... Vê que tu acha o nome da sogra. Elas começaram a se relacionar, como todas as outras. Só que muitas verdades começaram a vir à tona. Parece que elas realmente tinham um relacionamento ruim e que não conversavam muito entre si. E acabavam todas as duas conversando só com o cara, né? Que era o filho da mulher, da mãe, e o marido da Ana. Cris Donati. Cris Donati. A sogra e o filho, como é que é o nome? O filho era o... Ai, peraí, eu tinha acabado de ver aqui. Era o Antônio. Isso, com o Antônio. E aí o Antônio ficava meio que no meio das duas. E de alguma forma, ele é muito manipulador, ele de certa forma. Ele contava o que queria contar, né? Sim, e aí manipulava as duas. Porque, de certa forma, talvez até o fato das duas não se darem bem era interessante pra ele. Porque não podiam falar as verdades uma pra outra. Como elas ficaram ilhadas, obrigadas a conviver só as duas, muitas coisas começaram a ser trazidas para a relação e começaram a conversar. E começaram a perceber que o Antônio mentia e omitia muita coisa uma para outra. Tanto é que eu tenho pra mim que a mulher resolveu sair muito mais porque ela percebeu que o troço estava ficando feio pra relação dela com o filho.
Que ela tá... Eu acho que ela acabou ficando com medo de começar a descobrir muito mais coisa sendo gravado do que porque ela não tava aguentando ali as atividades ou coisa do tipo, não. Até porque, assim, não só isso. Ela, talvez, claro, como mãe, ela vai entender melhor o peso das coisas, daquilo que estava sendo falado. Então, assim, ela foi descobrir, por exemplo, que o apartamento, ele tinha falado que a mãe não tinha colaborado e a mãe colaborou. Ele tinha falado que muita coisa de obra que tinha sido feita no apartamento, que ele tinha pago e feito para a mãe. E, na verdade, foi descoberto que foram trocas de arroba que a Ana fez. E que a velha, mole, desculpa, a sogra vivia criticando, achando que era um mundo irreal, ficava querendo se mostrar demais. E mal sabia ela que a bendita lá do tampo da mesa, da pia que era o motivo de briga, quem tinha colocado era a Ana por causa de arroba que ela fez. Na verdade, até o banheiro que o filho tinha falado que tinha reformado pra ela, na verdade, o banheiro tinha tudo reformado pela Ana, também com troca de arroba. Então, assim, isso é uma série de coisas que, infelizmente, ele se beneficiava dessa rixa que elas tinham, desse silêncio e dessa falta de comunicação entre elas. Porque se elas se comunicassem antes, isso não teria acontecido. E ele vinha se beneficiando com essa situação. Eu não entendi o que ele foi fazer lá, né? Eu também acho que passar vergonha. Porque, assim, espero que a relação... Até porque, assim, no caso, ele estava achando que ele ia passar, se realmente é verdadeiro o programa, que as sogras não sabiam, que os filhos não sabiam que as sogras iam, ele pensou que era lá com o programa com a Ana, entendeu? Verdade. Então, assim, como ia só ele e a mulher dele, no caso, as questões talvez não fossem trazidas para conversar sobre, por exemplo, o apartamento. Porque acabou se falando sobre, afinal de contas, quem é o dono do apartamento e quem colaborou com o apartamento. Sim. Porque as duas estavam juntas. E esse era o motivo de briga entre elas. Sim. Elas tinham uma série de brigas entre elas por causa disso. Porque a mãe sentia que ela era um pouco dona do apartamento do filho e a outra sentia que ela não era nem um pouco dona do apartamento do filho dela. Ela não tinha o direito de mandar e nem de querer nada sobre como o apartamento era ou ia ser ou deixar de ser. E ela também, assim, é uma daquelas mães, parece aquelas mães do Discovery que tem umas relações meio doentias com as filhas. No caso é mais mãe e filha nesse Discovery. Porque ela tem muito essa coisa de que o filho é dela e tudo que é do filho dela é dela também. E, enfim, uma relação assim muito quase de homem e mulher, sabe? A relação a troca que ela quer com o filho dela é de parceiro e não de filho. Então, assim, no sentido de que nós estamos construindo junto, não, você constrói com o teu parceiro. Então, eu não sei se ela perdeu esse marido muito cedo e acabou transmitindo, né, passando essa questão desse tipo de relação para os filhos. E, de alguma forma, ela sentia que ela estava construindo alguma coisa com esse filho. Quando, na verdade, o filho tinha que estar construindo com a mulher dele. Sim. Mas, ao mesmo tempo, como ele não tinha grana suficiente para estar bancando tudo, ele acaba se beneficiando também exatamente dessa vontade de ser parceira que a mãe dele tinha. Né? Ele acabava fazendo isso. Isso é péssimo, é horroroso. Tanto que a Ana disse, se eu soubesse que a sua mãe estava participando, eu nem tava morando no apartamento. Né? E aí participando financeiramente, né? Que poderia ser participando do reality. Ela quis dizer que se ela soubesse que a sogra tinha entrado com dinheiro ali, mais do que ela tinha entendido, ela não estaria morando naquele apartamento. O que faz sentido, porque quer que não, ela tá botando o investimento dela em coisa que é dos outros. Sim. Né? É uma coisa que eu, como advogada, sempre desaconselho a qualquer pessoa fazer. Não edifiquem em terrenos alheios, né? Você vai, com certeza, se prejudicar. E aí, essa família acaba desistindo, sai da trama. E aí o drama acaba sendo substituído do drama da família Tenório. Muito que é um drama construído por eles. Sim. Buscando desesperadamente um protagonismo na história e chamar a atenção o tempo todo. E com isso, não apenas dos próprios, na ideia que eles tiveram, né? De, nós vamos criar tanto drama entre a gente que todo mundo vai ficar tão preso conosco que vai esquecer das suas próprias relações.
Então, além dessa ideia que eles tiveram, o próprio modo de ser deles e as questões deles acabavam realmente chamando muita atenção. Então, eles acabaram protagonizando muitas cenas ali. Mas acabou sendo uma coisa completamente desinteressante, principalmente a partir do momento em que a gente percebia que ele estava se dando bem com a sogra, batendo papo, combinando tudo, e ao mesmo tempo tendo outras rixas quando estava com a galera toda. E a galera também começou a perceber isso. Até que ele, bocão, conta pra Thaís que, na verdade, aquilo tudo era uma armação que eles haviam criado para exatamente ter uma estratégia para ganhar o jogo. Até porque eles estavam pensando, de alguma forma, que eles tinham que prejudicar os outros para ganhar. Isso é péssimo, né? E aí, o resto do grupo ficou super chateado. Eles queriam que se preocupassem tanto com eles que esquecessem de pensar em si mesmo. Eu falei isso. E aí, depois, ele entra numa pira, assim, sei lá, eu fiquei com o pé atrás com ele, sabe? Assim, E aí, depois disso que ele começou a dizer que todo mundo estava afastando ele, que ninguém mais queria conversar com eles, que as pessoas estavam sendo mais legais com eles. E aí começou a trazer e aí questão começaram de pautas sociais. de que o problema era o racismo, que o problema porque eles tinham um nível de vida econômico diferente de todo mundo, porque eles vieram de uma vida diferente, uma realidade diferente. Quando, na verdade, assim, desde o início, apesar de existirem as diferenças, eles foram muito bem recebidos. A própria Severina, que é uma pessoa super difícil, as mulheres, as outras mães abraçaram, entenderam as dificuldades dela, compreenderam muitas coisas que ela acabava trazendo e que eram difíceis de se lidar. Mas elas acabaram suplantando porque, isso. Assim, a Severina, você percebe que é uma pessoa de difícil trato, vamos colocar assim, mas porque a vida foi muito pesada com ela. Você percebe que é uma pessoa que passou por muito sofrimento. E aí, quando a pessoa passa por muito sofrimento, é normal, é natural que ela acabe criando uma série de armaduras, que ela crie uma série de desconfianças e coisas do tipo. Agora, o Thiago não. O Thiago, a gente não tem noção, ele pelo menos não deixou transparecer questões complicadas da vida dele que justificasse a atitude que ele tomou. Eu só acho que ele leu errado o jogo. Sim. Ele, de alguma forma, também quis tirar uma vantagem em cima dos outros, né? De alguma forma ludibriando e enganando. Nenhum das outras famílias se preocupou em de alguma forma desestabilizar as outras. Ao contrário, os grupos estavam sempre se ajudando, se amparando, se fortalecendo um no outro. Pelo menos é o que a edição mostra também, né? Sim, só fazer esse parêntese aqui. Pelo menos é o que a edição mostra. Que as outras famílias, apesar de também não ter sido fácil a convivência entre elas também estavam tentando uma ajudar a outra. Acabou se criando um certo vínculo de amizade. Dá para perceber que o pessoal estava bem próximo. Tanto no bunker, eu acho até que no bunker estavam até mais amigos do que o pessoal que estava lá na vila, mas eles estavam de alguma forma construindo uma relação. Claro que são pessoas que nunca se conheceram e que estão juntas competindo por R$500 mil, mas que de alguma forma eles estavam tentando se relacionar numa boa e dar força um pro outro. Estavam. E aí, infelizmente, eles acabam tendo essa postura. E eles se afastam muito mais do que eles são afastados. E começam nesse discurso. E passam isso para outra. Como é que é o nome da filha? Não lembro. A Tayane. Filha da Tayane, que estava lá no bunker. E quando eles vão contar para ela o que está se passando, eles contam pela metade, só a parte que interessa e beneficia eles. Eu tenho certeza que quando ela assistir a edição, ela vai se surpreender para ver que, na verdade, não foi tudo contado para ela. E no caso dos outros, né, que quando eles começam a contar, eles até foram bem verdadeiros, contando o que aconteceu. Então, quando as famílias, né, se encontram com o filho do bunker e contam, olha, os Tenórios tiveram essa ideia de fazer isso para desestabilizar o grupo, né, as outras famílias. Eles acabam sendo até bem realistas e não chegam a exagerar nem aumentar, eles exatamente... Pelo menos a que a edição mostra, que eles contam exatamente o que aconteceu. Teve a situação que a Severina comentou, que eu realmente não lembro se a Severina pediu para não contar pro Felipe ou não. Né, Mas isso que aconteceu foi nos primeiros dias, que eu já tinha falado na frente do Felipe aquilo. Mas eu acho que, sei lá, se a Severina, eu não lembro se a Severina realmente pediu pra garota não falar e aí realmente ela acabou indo falar, isso eu realmente não lembro. Porque a única coisa que justificaria algum motivo assim, que a gente já pode aproveitar e falar então quer falar dos Dunker ou quer falar dos Castro?
Os castos, eles pareciam ser uma família que podiam ter algumas diferenças, principalmente pelo modo de vida, né? Muito mais pela educação de cada um deles. Então, a mãe parecia alguém mais reprimida, de uma educação mais conservadora. A mulher, né? A nora, ela parece alguém mais livre, com o seu corpo, com a sua sexualidade. E o filho acompanhava isso. E eles são donos de um sex shop. Sim. Então isso de alguma maneira incomodava a sogra. Nem tanto o fato de ter um sex shop, mas deles serem também os modelos, né? De serem os garotos propaganda do sex shop. Isso incomodava muito a ela. E acabava deixando ela com o pé atrás. Eu acho que com a convivência, muito disso se diluiu e elas se aproximaram. Agora, eu não sei se elas tinham alguma coisa muito maior para ser digerida ou trabalhada. Não parecia. Quem parecia que tinha mais bagagem eram os Dunkers, porque a mãe também, apesar de eles serem de gerações e vidas diferentes, e ela se incomodar pela até a própria aparência da mulher do filho, que ela é cheia de tatuagem, ela tem um visual meio alternativo, aquilo já de certa forma incomodava ela, mas elas acabam conseguindo estabelecer algum nível de relacionamento. Elas equilibram isso. Não parece que elas se resolveram ou passaram a se gostar mais. Eu percebi que elas conseguiram encontrar um ponto de equilíbrio, de conforto. Não exatamente de solução de alguma coisa, de construção de uma ponte, só um equilíbrio. Eu acho que elas conseguiram aprender a conviver melhor. Sim, assim, esse ponto. A impressão que eu tenho é a seguinte: parece que elas estão numa gangorra e cada uma botou o peso ali certinho e estão ali equilibradas. Mas elas não vão andar para encontrar uma com a outra. Entendeu? Isso eu percebi. Agora, já a família Sansone, eu acho que eles conseguiram construir pontes mais próximas. Não acho que eles vão ser agora a família mais unida do mundo, não. Mas eu acho que eles já conseguiram se aproximar muito mais do que o começo. No final o Felipe já estava defendendo a SOC do filho. E aí é interessante, né? Porque lá no nosso primeiro vídeo, algumas pessoas vieram comentar falando, pô, como que o outro deixa o Felipe falar daquele jeito com a sogra? Não é possível. Aí o outro falou, pô, o Felipe é meio complicado. Aí a gente até respondeu, falou, pô, mas se você perceber, eu acho que ele tá tentando se esforçar, ele já deu uma melhorada. E realmente, cara, assim, se for parar pra analisar, o que a edição mostra é que a família que conseguiu evoluir mais a relação foram em Sansone. E eu acho que depois que o Felipe também se abriu para contar a história dele, de como foi difícil para ele se assumir na família dele, de como ele teve uma educação difícil, onde as pessoas eram muito mais distantes, menos compreensivas, menos próximas. Eu acho que isso também, esse momento que ele se abriu e falou sobre isso, primeiro fez com que todo mundo entendesse um pouco melhor a história dele, entendesse um pouco melhor de como ele é, de onde que ele veio, né, de que formação que ele teve. E depois a própria SOC. Eu acho que ele também foi se permitindo e se abrindo, e como não tinha outra alternativa a não ser conhecê-la, para que eles pudessem se unir para competir, ele conseguiu ter essa inteligência emocional de se aproximar dela. E ela também. Mas eu acho que teve um ponto ali muito, muito importante, apesar dele não demonstrar tanto, mas teve um ponto muito importante ali, quando tá tendo a última prova para ganhar favos, e ele é o primeiro a sair, porque o troço escorrega da mão dele. E aí o noivo, o namorado, o noivo, marido, sei lá, ele é super ignorante com o Felipe, né? E aí depois, quando eles estão já lá na vila conversando, que o Felipe está conversando com a outra, a SOC defende ele. Ele tenta descrever, ele fala, mesmo assim, não era motivo para ele falar do jeito que ele falou, ele não sabe o que a gente está passando aqui. Eu acho que isso para ele foi muito importante também, porque ele viu, pô, ela tá indo contra o filho dela, ela tá criticando o filho dela, que ela sempre protege, que ela sempre paparica para me dar razão. Então acho que isso de alguma maneira também deu uma ajudada ali na relação, né? Eu acho que também eles são... Eu achei também que eles conseguiram se abrir e conseguiram... Primeiro, compreender melhor um ao outro. Acho que também compreender essa frieza do Felipe, compreender esse distanciamento dele, essa dificuldade de se relacionar, de se aproximar. Eu acho que a Socorro conseguiu, com o jeitinho dela, que ela, no fundo de contas, ela é muito engraçada, ela conseguiu ir se aproximando dele e conseguiram estabelecer uma relação bem mais próxima. E isso eu acho que é visível para todo mundo que assistiu o programa, que eu acho que eles foram os que mais evoluíram nessa relação. E
E, ao mesmo tempo, eles criaram uma relação realmente de respeito e admiração um pelo outro. Porque não foi só pelo dinheiro em si. Eles acabaram realmente conhecendo um pouco mais um do outro. E, de novo, se não tivessem vivido essa experiência, talvez isso não tivesse acontecido. Porque a vida é feita de experiências, né? Por isso que é importante nas relações você criar vínculos e laços a partir daquilo que vocês vivem em conjunto. E isso, às vezes, falta nos relacionamentos com as famílias, ou das pessoas que a gente não se aproxima tanto. A gente não convive tanto, né? A gente não está tão próximo ao ponto de você acabar precisando um do outro. E ali eles precisavam um do outro. E acabando não tendo filho por perto, que isso também foi uma sacada maravilhosa, porque eu acho que se tivessem ficado os três juntos, talvez essa união não se desse tão bem. Essa retirada do filho para o bunker, ela foi muito necessária para eles entenderem que só tinham um ao outro. Ou a gente se une ou a gente se destrói. Né, que foi o que aconteceu com a família Donati, que eles acabaram se destruindo. E não sei nem qual é o futuro daquela relação ali. Estão juntos. Mas, do outro lado, você tem as famílias que, de alguma forma, conseguiram se unir. Juntos, e o marido falou que... Já deu pra mãe dele dinheiro? Não sei. Mas ele falou que a relação está sendo construída na base de, entre outras coisas, da transparência. Agora. Que bom. Fico feliz. E aí a gente tem, então, os campeões, né? Porque a gente já falou um monte de spoiler, então a gente já vai botar o aviso lá. Nós falamos dos Tenórios? Falamos. Vamos falar da Severina. Falamos. Que foram os Deri. Porque se você parar pra pensar, era a família que tinha ali realmente pra ganhar o programa. Porque a única coisa que poderia fazer tirar a vitória deles era se tivesse algum tipo de medição da evolução da relação entre genro e sogra, ou nora e sogra. Mas isso não tem como você medir, isso não tem como você quantificar. Então o que dava pra contar mesmo era a sogra. E os Neri sempre foram os bons das provas. Eles sempre estavam ali, raramente. E até assim, outra coisa também que é interessante, que na outra prova, que não era uma prova de esforço físico, mas de conhecimento de si mesmo, e um do outro, eles foram a família que mais se conhecia. Sim. Então, assim, de alguma forma, essa simbiose, até porque eles moram na mesma casa, todos eles. Então, eles já têm uma convivência, diferente dos outros, que cada um mora na sua casa. Inclusive, era um dos problemas dele, né? Exatamente. A família Neri mora todo mundo junto. E isso faz com que, claro, um conheça bem o outro, mas também se crie muito atrito, né? Porque a grande preocupação dela, pelo que dava a entender, não sei se é a realidade, mas pelo que dava a entender, parecia que ele chegou na casa onde a mãe e a filha moravam, com as coisas dele, botou lá, e estão morando tipo que provisoriamente. Um provisório que já não está de tão forma improvisada. assim. Eles não estão simplesmente morando junto com a sogra. Ele simplesmente chegou como um hóspede definitivo dentro daquela casa. E tá numa situação meio que parece que não bem resolvida. No sentido de que, eu não sei se ele tá casado ou não com a filha dele, se eles têm, parece que eles não fazem muito plano para futuro, você não viu eles falando de casamento, de comprar uma casa juntos, de se comprometer muito mais além do que eles têm hoje. E que para a mãe isso é uma questão de infantilidade, né? Uma questão que não está resolvida. E também foi uma família que, apesar de tudo, pouco se expôs. Até porque ela tem um filho, pouco se falou desse filho nessa história, né? Ao mesmo tempo que foi uma família que ganhou, que foi muito bem, que se conhece, mas por incrível que pareça, foi uma família que muito menos se expôs. Foi a família mais discreta de todos eles. Eles não arranjaram tanto problema, eles tinham um bom relacionamento com todo mundo gostava do Felipe, do Rodriguinho, todo mundo estava bem com o Rodriguinho estava bem com todo mundo. E o Rodriguinho adorava soque. Exatamente. A mãe a sogra cozinhava muito bem, todo mundo se dava muito bem com ela. E não criaram muito atrito. Eles passaram muito assim, na questão de convivência de personalidade, meio que... Gostaria de dizer que, aparentemente, a família Dunker fez uma festa quando foi lançado Virados com a Sogra. Uau, que maravilha. Enfim, né? E aí, eles em relação aos Neri, né? Eles... A questão deles ali foi que você falou, eles não se expuseram tanto, mas tinha esse conflito porque, de alguma maneira, parecia que o cara tava lá e a mulher... a sogra ficava falando que queria que eles saíssem de lá, mas ao mesmo tempo também
ela queria manter tudo debaixo. Eu acho que no fundo, ela queria que eles se comprometessem. Que se casassem e comprassem uma casa. Sim. É muito mais... Não é só que eles fossem embora e a filha dela fosse embora com uma outra criança debaixo do braço e meio que ela sem entender bem que tipo de relação é essa que vocês têm. Então ela ficava o tempo todo dizendo que eles tinham que crescer, eles tinham que amadurecer, que eles tinham que se comprometer. No fundo, o que ela queria era... É isso aí. Um anelzinho no dedo. Ela queria se sentir segura. De certa forma, é a fala da Severina, inicialmente, sobre o genro. Que ela falava, bom, eu não sei quem é você, se você vai querer, se você realmente quer ficar com a minha filha. E nesse ponto, ele até teve um ponto positivo, porque ele pediu a mulher em casamento. A noiva em casamento. Eu quero falar um troço dele, porque eu ia guardar pra falar só na parte com spoiler, mas... É agora já. Não, já tá tendo parte com spoiler desde o começo. Cara, as famílias, os três, né? Os três finalistas, os Donati não, desculpa, os Sassoni, os Nery, os Tenório, chegaram do bunker, todo mundo feliz, o Thiago com uma cara de velório, uma cara de bosta, assim, pensando, pô, todo mundo feliz porque os caras voltaram lá. Aí depois ele chama a namorada pra conversar e fala, ó, você vê nessa vibe aí? De amiguinho. Mas eu continuo pensando a mesma coisa, hein? Continuo gostando dessa galera, hein? Eles nos fizeram muito mal aqui. E, gente, sério, pelo menos a edição não mostrou nada que justificasse o Thiago ficar com esse discurso de que eles foram muito maltratados ali. Perseguidos, vítimas de preconceito. Porque no começo tava todo mundo falando com todo mundo. As outras famílias até comentavam entre si, gente, não faz sentido Severina e Thiago ficarem brigando, discutindo, de repente saem, estão abraçados, estão rindo, estão conversando. Isso eles começaram a falar porque era óbvio que ia falar. Mas de causar afastamento desse jeito que ele coloca, tanto é que os próprios caras falaram. Teve um episódio que ele fala, gente, ele simplesmente se afastou. Ele simplesmente não conversa mais com a gente, tá todo mundo aqui e ele fica lá dentro. E realmente você vê várias vezes as famílias ali e eles dentro do quarto deles. E aí a própria namorada falou, cara, não guarda esse rancor, que não sei o que isso, aquilo, outro. E é bizarro, né, como por mais que seja um reality show, tem sempre uma estrutura que chega até o final e que acaba reforçando a galera que fala que esses troços são roteirizados e tal, que tem manipulação. Porque geralmente a família boa de prova, a família super problemática que a gente não entende como que chegou até a final, dá uma sorte numa prova e chega até a final, e uma família que é a família que geralmente todo mundo gosta, né? E aí de novo aconteceu. Gente, essa tosse tá acompanhando o canal. Já deve ter mês. Uns 10 vídeos que eu tô tossindo como um cachorro que tá indo encontrar o seu leito de morte. Poxa, horrível. Entendeu? Bem complicado isso. Mas aí chegaram os Nery, os Sassoni e os Tenório, né? Muito essa estruturazinha mesmo. E a Fernanda, eu acho que conseguiu conduzir muito bem o programa. Eu acho que ela fez o que o programa precisava que ela fizesse, entendeu? Nem mais nem menos, eu acho que ela foi uma boa apresentadora. A terapeuta ali, eu não sei se também a edição resolveu cortar muita coisa para preservar as pessoas. Não sei. Porque só que a gente já ouviu ali, algumas coisas eram muito doídas, realmente, muito complicadas. Mas parecia que ela ia muito ali, conversava, falava meia dúzia de coisa e... Não, bem terapeuta clássica, que ela mais ouve do que fala. Geralmente na terapia, ainda mais numa psicanálise, não sei qual é a linha dela, você mais escuta do que fala. Então, você é mais uma provocadora para ouvir o outro, enfim, não sei. De novo, são cortes, são minutos de falas que duraram horas, não dá pra gente ter a dimensão, mas eu também não sei dizer o quanto ela foi... O que me incomodou muito foi aquelas unhas dela que pareciam garras, aquilo me incomodou grandemente, tirava a minha atenção de tudo que ela falava, aquelas unhas brancas enormes parecendo garras, eu pensava assim, como essa mulher toma banho? Enfim, e aí aquilo me incomodou loucamente, mas é isso. Se você... Já acabamos? Acho que sim. Acho que sim. A gente, no final de contas, gostou e tô esperando a próxima temporada em Netflix. E quero ver uns gringos, hein? Eu queria ver um Ilhados com a Sogra e Japão. Coreia? Não, quero ver Coreia. Tu não tem noção do que é uma sogra coreana? Quero ver Coreia. Bom, mas se japonês não consegue... Quero ver Mãe Judia, por favor. Irã. Agora com a guerra não vai ter Israel. Não vai ter.
É melhor não. Melhor Ou nem mãe judia colocar também é isso. bom. É? Mãe judia é chata pra caramba. É. Dominadora pra caramba. Mas enfim, tem muita coisa pra ser feita aí de mãe. Acho que a Netflix achou uma franquia maneira nova aí. Investe nisso aí que vai render. Quero ver de outros países. Quero ver do Brasil uma nova temporada. Vende aí pro resto dos outros países. Vou gostar de ver. Dona Sandra, vou te inscrever, Dona Sandra. Vai você e Kelly. Coitada da Kelly. Você achou que fosse comigo? Você tá querendo dizer que a Kelly e minha mãe tem problemas? Não, mas eu quero ver alguém conhecido lá. Ah, tá. Entendeu? Tá bom. Aí vou colocar Dona Sandra e Kelly. Eu vou mandar Felipe e tua mãe. Tá, por mim tudo bem. Pode ir. E depois, é isso, gente. Se você chegou até aqui e você não se inscreveu, se inscreve agora. Deixa teu joinha, ele é muito importante pra gente. Comenta conosco, você assistiu, você não assistiu, você curtiu, você não curtiu. Você tá querendo ver que país você gostaria que tivesse Ilhados com a Sogra? Comenta conosco, nós adoramos quando vocês comentam conosco. E nós estamos em todas as redes sociais com 2 faladores. Facilem mostrar a gente. E estamos também com a coluna quinzenal lá no Faixa Pop. Valeu, até a próxima.